no nome do Senhor Jesus. Hoje, como diz a palavra do Senhor, hoje é o dia do Senhor. O Senhor é claro que diz que domingo é o dia do Senhor. Por que é o dia do Senhor? Os irmãos sabem? Você não sabe que hoje é o dia do Senhor? Não? Você não sabe, não? Por que é o dia do Senhor hoje? Também, mas por quê? Por que é o dia do Senhor hoje? Não, porque foi o dia que ele ressuscitou. No domingo, não foi? Ele morreu na sexta, passou o sábado, no domingo o Senhor ressuscitou. Por isso que hoje é o primeiro dia da semana. Não é amanhã, não, como pensa que é segunda-feira. O primeiro dia da semana é hoje. E hoje é o dia do Senhor. E é um dia maravilhoso porque é o dia do Senhor. Glória a Deus! Glória, é o dia do Senhor. Não é meu dia, não é o dia da mãe, dos pais, não é o dia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Romanos 5 diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Glória a Deus, aleluia! Portanto, versículo 12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Por quê? Pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Pode aceitar a igreja? Paulo escreve essa carta para Roma, os romanos, o povo de Roma, né?
os convertidos. Em Roma ainda teve alguns que se converteram e aceitaram Jesus. Apesar de eles serem pecadores, serem contra a lei, né? Apesar de muitos serem judeus lá, pela lei de Moisés. Então Paulo resolve escrever essa carta e ensinar para eles que o pecado entrou no mundo por um homem. Quem foi esse homem? Foi Adão, né? Adão no jardim do Éden, quando ele peca, né? Mas se você for mais para frente, na verdade o pecado começou no céu, a rebelião começou no céu. E depois os anjos foram lançados. Mas entrou por um homem carnal, no caso Adão. Então o pecado entrou no mundo e nas nossas vidas por um homem, Adão. Porém, esse pecado foi justificado também pelo homem. Quem é esse homem? Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Que se entregou na cruz por mim e por vocês, né? Que veio para levar o nosso pecado na cruz, segundo a palavra sim, mas pelo entendimento da palavra não. Veio para levar nossa enfermidade, pela palavra sim, mas pelo entendimento da palavra não. Por quê? Porque se ele viesse para levar o nosso pecado, aí não pecava mais. Se ele viesse para levar a nossa enfermidade, aí ficaríamos doentes. Agora a coisa é justa, a culpa de todos os nossos pecados ele levou. A culpa das enfermidades ele levou. Isso sim o Senhor levou na cruz por nós, né? É isso que Paulo está explicando na carta que é aos Romanos, né? Jesus ressuscitou para a nossa justificação, porque nós não somos justos, nós não somos dignos, né? Porque perfeito é Ele, glorioso é Ele, maravilhoso é Ele, né? Puro é Ele, que veio nessa terra como um homem, mas não como um homem cheio de pecado, né? Ele sentiu as mesmas dores, mesmo problema, a mesma dificuldade, tudo que a gente passa nessa vida, Jesus passou 2 vezes mais, 3 vezes mais, né? Ele foi humilhado, ele foi escorraçado, ele foi acusado, ele foi perseguido. É diferente de mim, da tua vida? Não é diferente, né? Não é diferente. Todo dia nós sofremos acusação, problemas, né? Nós sofremos tribulação. Todos os dias nós temos que guerrear contra nós mesmos, né? Contra a nossa vontade, contra o nosso desejo. Agora, como o Senhor Deus tirou a cegueira de Paulo, dos olhos de Saulo, ele tirou a nossa cegueira, né? Muitos estão aí fora, estão cegos espiritualmente, né? E nós outrora estávamos cegos, mas quando Jesus nos pegou e nos lavou com o seu sangue na cruz, nós enxergamos agora. Agora nós só pecamos, né? Entendemos que nós pecamos, porque nós enxergamos o nosso pecado, nós enxergamos a nossa mazela, os nossos erros. Outrora nós estávamos igual o povo aí fora, muitos aí fora que não conhecem, né? Como diz a palavra do Senhor, eu ouvi falar de Jesus, né? Eu ouvi só falar, ouvi falar, todo mundo ouve, né? Passa aqui na porta da igreja, vai estar falando de Jesus. Vamos fazer evangelho na praça, vai estar falando de Jesus. Mas o problema é que o Senhor enxuga o coração, né? Enquanto nós não quebramos o coração diante do Senhor, realmente nós não se entrega a Ele de coração e alma, não ao que o Espírito Santo faz. Enquanto nós vivemos no nosso livre-arbítrio, na nossa livre escolha, não ao que Ele faz, né? Então Paulo escreve para o povo de Roma essa carta, ensinando a eles que foi através de um homem que o pecado foi banido, né? Foi através de um homem que foi o único que teve coragem de morrer por nós, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu dar uma oportunidade aí, irmãos. Bom, Francisco, dá uma oportunidade. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar conhecendo pessoas que verdadeiramente estão entregando suas vidas a Deus. Sabemos que não é fácil, irmãos. Os dias são difíceis. Trago aqui para a nossa meditação o livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 4, que diz: E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas.
E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde, a manhã, o dia primeiro. Aqui, irmãos, nesta passagem, nós podemos ver verdadeiramente qual o desejo de Deus para cada um de nós. Nós aprendemos ali na escola dominical, irmãos, hoje, sobre generosidade e descanso. Mas a generosidade que Deus nos apresenta é uma generosidade para com o próximo. E essa generosidade, ela é verdadeira quando nós fazemos isso de forma pura, quando fazemos sem querer algo em troca. Nós sabemos que muitas das vezes nos decepcionamos, ficamos frustrados, muitas vezes com aquelas pessoas a quem nós estendemos as mãos. E Deus muitas vezes permite, irmãos, isto para que nós possamos enxergar qual é o verdadeiro missão que Deus quer para cada um de nós, né? Hoje, aqui nesse momento, quando o nosso irmão também perguntou qual era o verdadeiro significado de hoje, né? Por quê, né? E aí eu falei do domingo, né? E o inimigo, irmãos, eu aprendo lá na igreja que o inimigo ele só quer apenas uma brecha. Mas nem tudo é o inimigo. Eu não tinha resposta ali, irmãos, né? Mas nós aprendemos isso. Mas Deus ele é tão bom que Ele não deixa isso acontecer para nos envergonhar. Mas é para mostrar para nós mesmos que quando Deus nos coloca diante de um novo trabalho, a primeira coisa que Ele quer ver em nós é qual é o nosso posicionamento, né? Será que quando Deus nos honra em determinado local, nós estamos ali para fazer a vontade dEle ou a nossa? A palavra de Deus faz com que nós enxerguemos o seguinte, que a honra tem que ser sempre dEle, em primeiro plano. Eu sempre achava, irmãos, que os pregadores tinham uma vida fácil, uma vida tranquila, porque eu imaginava assim, a vida dessas pessoas deve ser muito diferente da minha, porque para a pessoa pregar que existe um Deus, né, que nos ama, que está conosco, e aí eu via a minha vida ali tão sacrificada, e eu falava assim, meu Deus, para Ele é fácil. E hoje Deus me colocou no mesmo patamar. Deus me coloca assim hoje em situações, irmãos, que muitas vezes acho que é isso que faz as pessoas abandonarem a igreja. Porque outrora, enquanto Deus não abriu a minha visão, enquanto eu não me aproximei dele, eu saí muitas vezes da igreja. Hoje ali na escola dominical eu estava comentando sobre a minha esposa. A minha esposa, em um certo momento, ela me acompanhava na igreja. E no momento em que ela estava disposta a firmar o compromisso, eu saía fora. E Deus colocou hoje no meu coração que o que está acontecendo nesse momento na vida dela. De repente ela me vê hoje na igreja, mas talvez ainda na mente dela ainda existe aquela pergunta: será que dessa vez é sério? Será que eu não vou ficar frustrada novamente? Será que quando eu estiver disposta a ir junto com ele, ele vai novamente abandonar? Então hoje eu procuro trazer a minha esposa para a igreja, mas de uma forma espontânea, né? Hoje quando eu vim para cá, eu falei para ela assim, hoje eu vou lá para o Jardim Represa, né? E ela falou, vai com Deus. Eu falei, amém. Porque Deus ele fala o seguinte, olha, agora a estratégia tem que ser diferente. Ela não somente tem que ver você indo para a igreja, mas ela tem que estar vendo verdadeiramente que você assumiu, né, não somente a postura, mas a responsabilidade.
Um dia ali na igreja, o pastor Nelson comentando sobre posicionamento. Irmãos, eu falo para vocês, eu trabalhei 10 anos na empresa, né? Que agora eu voltei, dia 19, fez um mês, né, que eu retornei. Eu trabalhei 10 anos ali, e quantos compromissos eu assumi na igreja, mas apenas no emocional, e nunca consegui cumprir, e aí saí da igreja. E quando eu voltei, a primeira coisa que o inimigo falou para mim foi: olha, quantas vezes você falou para Deus que ia ser um dizimista, que ia assumir a sua parte na igreja, e nunca você conseguiu, nem financeiramente? E um dia ali o pastor Nelson levando uma palavra, e foi uma palavra sobre posicionamento e gratidão, e aquilo ali entrou no meu coração, e eu precisava ouvir aquilo, porque eu precisava das duas coisas na minha vida: o posicionamento e a gratidão. Hoje eu procuro ser dizimista na igreja, ser ofertante, mas não porque Deus me dá, porque sempre Ele me deu, mas é uma forma de gratidão. E o interessante é que essa gratidão, ela tem que ser espontânea, né? Jamais eu me tornei grato por, eu trabalhei 10 anos lá na empresa e não dei, agora eu vou dar. Não, o que Deus coloca no meu coração é o seguinte: dessa vez, o que torna o meu posicionamento verdadeiro é porque quando eu voltei para a igreja, irmãos, eu não voltei porque estava faltando as coisas em casa. Ao contrário, eu fiquei 2 anos e 8 meses trabalhando de chapa, entregando veículos, viajando, e Deus sempre me abençoando, nunca deixando faltar nada. Então eu acredito que por ter voltado para a igreja, não porque estava faltando, isso faz com que verdadeiramente eu tomasse um posicionamento verdadeiro. E hoje ali na escola dominical, eu falo com os irmãos que hoje em dia, para mim, a palavra de Deus, ela tem 2 sentidos na minha vida: salvação ou condenação. Mas isso vai depender das minhas atitudes daqui para frente. Eu costumo dizer que no tempo da ignorância, tudo aquilo que eu fiz, todos aqueles compromissos que eu nunca cumpri, Deus nunca me condenou e nunca me julgou. Mas hoje é diferente, porque eu não posso mais me colocar como vítima. Eu costumo dizer para os irmãos que, diante de uma situação difícil, Deus não quer que você se coloque como vítima. Porque Deus, quando Ele foi para a cruz, Ele não foi para ser uma vítima em nossas vidas, mas sim para ser um exemplo de que, diante das dificuldades, nós devemos acreditar que aquela dificuldade é para nos fazer crescer na fé. E crescer na fé é você justamente passar pelas dificuldades. É como o pastor sempre nos diz, que o crente que não passa por dificuldade, algo muito sério está acontecendo na sua vida. Porque se a dificuldade não vier, como que nós iremos provar para Deus que aquilo que nós pregamos é verdadeiro? Porque falar de Jesus Cristo dentro da igreja é fácil. Uma vez o pastor Nelson comentando que o que eu sou dentro da igreja, primeiramente tem que ser dentro da minha casa. Eu costumo dizer para minha esposa assim, que graças a Deus, diante de tudo aquilo que eu procuro fazer na igreja, eu não dou brechas para o inimigo usar a minha esposa, para ela chegar na igreja e falar: olha, meu esposo, dentro da igreja ele é uma bênção, dentro da igreja ele é amoroso, dentro da igreja é uma pessoa que ama o próximo, mas dentro de casa é um mau esposo, um mau pai. E eu aprendo ali, através do pastor Nelson, que verdadeiramente, para mim estar aqui, eu tenho que ser primeiramente um exemplo dentro da minha casa. E esse exemplo ele tem que ser estendido em todos os posicionamentos da minha vida. É no trabalho, na vida espiritual
e principalmente nos momentos mais difíceis, né? Recentemente, o pastor estava com seu veículo quebrado, né? E justamente o meu e do pastor Altemir também estava quebrado, os 3 carros quebrados. E ali o inimigo, em certo momento, quis me envergonhar, né? Porque eu tinha entregado a chave do meu carro para o pastor e justamente quebrou, né? Mas graças a Deus, né? O pastor já está com o carro dele, né? A gente logo vai estar com o nosso, né? Mas Deus faz isso acontecer, irmãos, mas Ele não deixa a gente desprevenido, né? Deus sempre toca no coração de alguém para que venha e nos auxilie, nos ajude. Mas o preço que a gente paga é as nossas atitudes. Eu costumo dizer que lá na empresa, apesar de 10 anos que eu trabalhei, né, e agora eu voltei, eu tenho amizade com todo mundo, eu converso com todos. Mas diante da forma como eles agem, nem todos eu levo para dentro da minha casa. Às vezes a gente vê a igreja, eu costumo dizer assim, pelos olhos físicos a gente vê cadeiras vazias, mas pelos olhos da fé, a igreja está sempre cheia. Glória a Deus! E o que Deus quer, como o pastor Nelson fala, irmão, a verdadeira igreja de Cristo, ela não é feita por quantidades, né? Mas ela tem que ser feita por pessoas de valores. E nós estamos aqui para orar por essas pessoas que estão aí fora, porque eu acredito, se hoje cada um de nós estamos aqui, é porque cada um de nós aqui um dia também orou para que nós estivéssemos aqui. E eu tenho essa certeza, irmãos, que aqueles que estão aí fora, eles olham muito a forma como a gente age. E eu costumo dizer, eu tenho uma preocupação muito grande na minha vida com Cristo, principalmente quando isso faz com que, de certa forma, eu tenha que representar o ministério. Porque, irmãos, quando a gente tem uma atitude errada, não é a pessoa do Francisco que vai ser julgada, mas todo o ministério. Porque a primeira coisa que vão falar, olha, ele era daquela igreja, o que ele aprende? E se nós não tivermos uma atitude correta, da forma como Deus pede, quem perece é a igreja e o pastor. Eu costumo dizer que eu sempre procuro buscar um conhecimento, e todas as vezes que eu tenho uma oportunidade na igreja, eu me sinto assim na obrigação, né, de estar preparado. Porque se você tem uma oportunidade na igreja e simplesmente você fala, hoje eu não quero, às vezes tem pessoas que não têm a visão que a gente tem e acaba falando assim, mas vem cá, que ovelha é essa que o pastor não prepara, né? E muitas vezes o pastor prepara, né? Mas muitas vezes a gente não quer assumir o compromisso. Às vezes a gente vê a igreja vazia, né? Eu vejo que na igreja batista eu já tive o pensamento de sair. Por quê? Porque eu vejo que quanto mais eu me envolvo, mais Deus traz para mim uma responsabilidade. E às vezes eu penso, acho que vou voltar lá para aquela igreja lá que eu estava, porque lá só cantava, só orava, né? Mas o verdadeiro sentido do cristão é esse, é assumir responsabilidades, né? E eu venho comentando isso com o irmão Altemir, que essa responsabilidade que Deus pede de cada um de nós é o compartilhamento, né? A gente compartilhar com o próximo tudo aquilo de bom que vem para nossas vidas, né? E as dificuldades que a gente passa, a gente tem que compartilhar de uma forma positiva, né? Quando Deus manda eu falar algo que aconteceu na minha vida, eu falo, porque muitas vezes, irmãos, a gente está passando por uma dificuldade tão grande, e às vezes ali na igreja a gente vê alguém que passou por algo até pior, e ela superou, ou ela está superando. Isso faz com que a gente verdadeiramente acredite que existe um Deus. E eu agradeço a minha rica oportunidade.
dessa maneira. O crente que não passa a prova e luta, esse crente está doente. Né? O crente não fica doente quando ele passa a prova e luta, não. Pelo contrário, quando não passa a prova, ele luta. Aí você pode desconfiar que tem coisa errada, né? Ou ele virou anjo e Deus esqueceu ele aqui na terra. Amém? Irmão, está com a oportunidade de falar com o Pai de Deus. Glória a Deus. As irmãs não esperam, não, quando o Senhor não deu, irmão, viu? Aprender. Saúde os irmãos com graça e paz, glória a Deus, aleluia. Com muita alegria estamos aqui mais um dia na presença do Senhor Jesus, a glorificar e adorar o nosso Deus que é digno de honra e toda glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, gostaria de estar lendo aqui em Gênesis 15, que fala sobre a promessa que Deus tem feito em nossas vidas, que está lá em Gênesis 15, que diz assim: glória a Deus. Amém, igreja? Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grande 10º galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás dar, pois ainda não tenho filhos, o mundo, a minha casa, desmanece de Elisebe. Então disse mais Abraão: eis que não tenho dado os filhos, por isso um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Mas veio então a palavra do Senhor, dizendo a este: não serás o teu herdeiro, sim aquele que tu entraste. Sai, esta será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, e se é que podes contar. Então disse: assim será a tua descendência. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Abraão foi levado para fora para olhar para o alto. Porque aquele que tem promessa, a gente não pode estar olhando para baixo, é para o alto que se olha, porque é para o alto que vem o nosso socorro. A palavra também vem nos dizer que ele veio e ele olhou para o alto, né? Ele contou 1, 2, 3, quando chegou no metade ele não conseguiu mais contar. Porque só Deus sabe a luta qual você tem vivendo, Deus conhece o teu deitar, o teu levantar. Deus sabe essa prova que você está passando, mas não pare, porque a palavra já vem nos dizer: não temas, pois Ele é o teu escudo. Em meio a esse deserto ao qual muitos estão vivendo, saiba que tem um Deus, que Ele conta 1, 2, 3, Ele tem infinitas possibilidades para te dizer que Ele é contigo, e a palavra dEle é fiel, glória a Deus, e Ele está contigo, Ele é teu escudo. Glória a Deus, e vamos ficar só na pregação, que já é uma bênção, glória a Deus, que Deus vem nos falar, né? Olhar para o alto, pois é do alto que veio o nosso socorro. Eu gostaria de estar adorando um louvor, que Deus sabe de todas as coisas, glória a Deus. Quem sabe, louva comigo para adorar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Em lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver demônios
vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Isso vai passar, por isso resistindo estou. Enquanto a minha força se esgotar, teu nome vai me alimentar. Te adorar eu sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar eu isso, senta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de ti. Glória a Deus, e agradeço a minha oportunidade de estar com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente pode não ver o amanhã, né, irmãos? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas, alguns minutos. Mas tudo é propósito de Deus, tudo é controle de Deus, né, irmãos? Tudo. A irmã te dá a oportunidade. Amém? Você se prepara aí, irmãos. Quando tiver tempo aí, eu vou dar uma oportunidade, hein? Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. O que eu iria falar, o irmão Francisco falou, a irmã Vanessa falou e cantou. Então eu vou pedir uma coisa para o pastor e para o irmão Altemir. Eu estou com uma causa na justiça que já vai para 3 anos e infelizmente não vai. Alguma coisa acontece. Então eu acredito que chega uma hora em que a gente pede a Deus e também tem que pedir ajuda para aqueles que estão aqui conosco, porque eu já estou assim desanimada e peço ao pastor e ao irmão que possa orar por mim, por essa causa. Se puder fazer isso, Amém. eu já agradeço. Amém. Eu agradeço. Glória a Deus. Vem aqui, pastor. Amém. Vamos orar para ele. Glória a Deus. Igreja, tem no salão também? Que a igreja unida tem poder. Amém? Pedro, quando estava na prisão, o que a igreja fez? Orou. Então oremos. Soberano e eterno Deus, aqui está a tua filha, diante da tua presença, junto com a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, não há causa que o Senhor não possa resolver, Pai. Esse processo que está na justiça há 3 anos, Pai, para o Senhor basta uma palavra, Jesus. Então, no teu santo nome, pelo poder da tua palavra, pelo poder que é nos é dado como igreja, nós te pedimos. Em nome de Jesus, entra nessa causa, Espírito Santo de Deus, coloca as tuas mãos, tira todo bloqueio, tudo aquilo que está travado nesse processo na vida da tua filha, Pai, em nome de Jesus, vai logo por terra, Pai, e libera esse processo para ela e dê a ela vitória, Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece a tua filha, o Senhor sabe o que ela precisa, o que ela necessita, Pai, em nome de Jesus. Vai lá, Espírito Santo de Deus, e tira esse processo do arquivo que ele está e coloca em pauta e julga o Senhor.
Senhor, pelo poder da sua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, nós repreendemos tudo que está parado, em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, ó Pai, e que seja feita a tua vontade e o teu querer, pela tua serva, pela tua filha, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. É assim, irmão, não acalma que Jesus não fica tranquilo. Amém? O tempo é dele, né? Nós temos que ir paciência, né? Para aguardar o tempo dele, né? Vem aqui, irmão, de óculos aqui, ó. Vem aqui, falar de Jesus, né? Se você não afiou a espada em casa, vai ser afiada é aqui a espada. Amém? Amém. Glória a Deus. Salve a igreja na Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler o Salmo 127. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Segurança, prosperidade e fecundidade vêm somente de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Aleluia, graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de falar. Aleluia. Nossa palavra é legal, hein? Esse salmo é forte, irmão. Se você acreditar profundamente nele, eu vou te falar a verdade, irmão. Se Jesus não edificar a casa, eu e você, irmão, pode parar, né? Pior que tem irmãos e irmãs, né? Ele está na igreja e o Senhor não edificou a casa dele, né, irmão? O camarada está na igreja e continua fazendo tudo errado, né? Continua julgando, continua pecando, continua mentindo, continua roubando, né? Tem muitos que estão assim. Então essa palavra, Salmo 127, é para abrir os nossos olhos. Jesus disse: se eu não edifico a casa, que é você, que é a casa morada do meu Espírito, em vão trabalham os que edificam, né? Se nós não firmar na palavra de Deus, irmãos, se nós não buscar em oração, jejum, né? Perdão, temor e tremor diante do Senhor, irmão, é em vão, é em vão, né? Por isso, quando o irmão fala, vou sair da igreja, não se assuste. Quando a irmã fala, vou sair da igreja, não se assuste. Peça a verificar. Porém, se ele quiser sair, irmão, vai com Deus. E se você for realmente ovelha do aprisco de Jesus, você volta. Porque a palavra dele diz que nenhum que o Senhor deu a ele se perde, né? A palavra é clara, né? E se esse irmão quiser sair, é porque a casa dele não está edificada. Ou porque ele tentou edificar a casa, né? Então, em vão, trabalho que as edifica. Então, é em vão, se você está tentando edificar a tua casa, né? Fazendo algumas coisas aí, fenomenal, tentando agradar a Deus. Deus, primeiro que Deus não se surpreende com nada. Não tenta pegar Deus de surpresa. Não tenta pegar Jesus de surpresa, que ele não vai conseguir nunca, né? O Salmo 119 é bem claro quando ele diz, né? Que eles foram do nosso levantar, o nosso, né? Então, eu não tenta pegar Jesus de surpresa, não tenta fazer, como o pastor Nelson nos diz, né? Pirofalgia, né? Não tenta fazer mágica diante do Senhor, que eu, o Senhor, não esquece, que o Senhor sabe muito bem quem eu e você é. Glória a Deus. Nosso coração, nossa alma, ele já sondou, o culto e o profundo, ele já sondou. Amém? Vem aqui, pastor. Vem aqui que chegou a vez do Senhor aí. Se o Senhor afiou a espada em casa, eu não quero nem saber. Se não afiou, vai ser afiado. Amém? Da parte do Senhor já tem uma palavra preparada aqui. Amém? Estenda a mão aqui, vamos orar com o nosso pastor. Ele vai trazer a palavra
parte de Deus, a palavra é de Deus, a palavra não é minha, a palavra não é dele, a palavra é de Jesus. Então ele vai falar aqui, irmão, ó. Se você vem aqui não está com o lobo preparado para tomar pancada e for pancada, é para receber, viu? E sair dando glória. O cristão tem que ser assim. O cristão tem que tomar pancada da palavra de Deus e sair dando glória, né? Quando é Jesus que bate, irmão, pode ficar tranquilo. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai amado querido, em nome de Jesus Cristo, aqui está o teu filho, aqui está o teu servo, Pai. Em nome de Jesus, nós já entendemos que o Senhor já entregou a ele, Pai, essa obrigação, esse compromisso que está trazendo para a tua igreja a tua palavra, Jesus. Pai, no teu santo nome nós oramos. Não importa a palavra que o Senhor quer falar conosco esta noite, Pai. Não importa se é correção, se é exaltação, não importa o que seja, mas em nome de Jesus, abra a nossa mente, abra o nosso coração, abra a nossa inteligência para que nós possamos receber a tua palavra. Que a primazia do teu culto, Pai, é a tua palavra. Porque aqui quem manda é o Senhor, aqui quem faz é o Senhor, aqui quem manda em toda a igreja é o Senhor. Então faz da maneira, da forma que o Senhor quiser. Use esse vaso que está cheio de azeite da parte do Senhor para falar conosco esta noite, em nome de Jesus. Se a minha irmã, meu irmão chegou aqui esta noite pedindo a resposta do Senhor, aqui está o teu servo com a resposta na língua dele, Jesus. Fala através do Espírito do Senhor sobre nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.